A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje nós estaremos estudando a primeira lição do terceiro trimestre de 2024. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Subtítulo: Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Uma revista muito linda, muito bem trabalhada, com um tema bastante importante. E hoje nós estudaremos a lição de número 1, que é uma lição introdutória. Então não se preocupe com os detalhes das duas histórias, porque nós iremos trabalhar as histórias no decorrer da segunda lição para frente. Da segunda lição até a quinta lição, falaremos sobre Ruth. Da sexta lição até a última lição, que é a lição de número 13, falaremos sobre Esther. Eu tenho um livro no canal, foi colocado antes desse, ao qual eu falo sobre a divisão do sumário. Então é importante que se você vai lá e assista esse vídeo para que você tenha uma noção do que está proposto aqui para nós. Antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir para vocês aquele like do céu, aquele like abençoado que ajuda o nosso canal. Também não deixe de comentar nos nossos vídeos, isso é muito importante. Você que chegou agora, você que já está conosco há um bom tempo, deixa aí nos comentários da onde você está falando, de qual cidade, de qual país você está, ou seja, será uma honra, será uma alegria responder ao seu comentário. Também não esqueça, irmãos, de compartilhar. Compartilhe os nossos vídeos, vai ser uma benção e isso nos ajuda demais. Você não sabe o quanto isso agrega ao nosso canal quando você compartilha esse vídeo com alguém e assim você compartilhando com pessoas que têm o bom gosto como você tem, pode ter certeza, essa pessoa será muito abençoada, ok? Então a lição de número 1 vai falar sobre as duas importantes mulheres na história de um povo. Vamos lá. O nosso textual está em Ruth, capítulo 4, versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou, hoje, de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Vamos aqui nos colocar no cenário. O cenário é do versículo 14. Este foi o quê? Um final feliz, porque nós estamos falando do último capítulo. Este foi um final feliz para a vida de Noemi, que havia acusado Deus de tirar pessoas queridas, que no caso era o seu marido e os seus 2 filhos, e torná-la pobre e sem esperança. Mas se nós olharmos com base nesse cenário, nós estamos embasados em Ruth, capítulo 1, versículo de número 21, aonde ela diz: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamarei Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Então, esse é o cenário ao qual se encontra o capítulo 4. A verdade prática, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino da redenção da humanidade. Lembrando que no Velho Testamento, somente Ruth e Esther
São 2 livros que levam o seu nome. Tirando elas, nós temos várias outras mulheres, mas não que lhes são atribuídas o nome do livro. Somente Ruth e Esther, e também no Novo Testamento nós não temos. Leitura bíblica em classe, nós temos 2 textos, Ruth capítulo 4, do 13 ao 22, Esther capítulo 7, do 1 ao 7. Então, como é que eu vou tratar esses 2 textos? Através de um resumo, tá bom? Ruth capítulo 4. O capítulo 4, do 18 ao 22, termina com uma breve genealogia, ou histórico familiar que nós vemos no próprio texto. Então, esse capítulo 4, ele vai do 18 ao 22, que no caso aqui nós temos o final desse texto. E aqui o texto termina com uma breve genealogia ou histórico familiar de Davi, no caso, ao partir de Pérez. No caso, você tem um histórico familiar partindo de Pérez, que é o filho mais velho de Judá, com Tamar, que foi a sua nora. Lá você encontra essa história em Gênesis 38 e 29. Então, aqui também dentro desse capítulo, Noemi via a criança como um filho seu, bem como a perpetuação de sua família em Israel. O versículo 17, nós encontramos a seguinte questão, aonde a alegria toma conta de toda a cidade e os vizinhos recomendaram um nome adequado à circunstância do caso, e os pais e Noemi concordaram em dar o seu nome de Obed, que significa servir, ok? Esther capítulo 7, nós temos um resumo aqui também. Para a gente entender melhor, nós temos que compreender que antes de Esther 7, que é o segundo banquete, nós tivemos o primeiro banquete, que é no capítulo 5, do 3 ao 8, e agora Esther capítulo 7, que é do 1 ao 10. Então eu tenho 2 banquetes aqui. E tendo por 3 vezes a promessa definida pelo rei, que concederia a sua petição, mesmo que fosse metade do seu reino, ele daria. Isso você vai encontrar no capítulo 5, versículo 3 e no versículo de número 6. E também no capítulo 7, que é a leitura bíblica em classe, versículo de número 2. Então, Esther simplesmente pediu a única coisa que alguém poderia pedir. Sob tais circunstâncias que ela se encontrava, ela pediu por sua vida e a vida de seu povo. Esther capítulo 7, do versículo 3 ao versículo de número 4. Então, aqui em Ruth, nós vamos ver que ele é um dos livros mais encorajadores e cheios de afeto do Antigo Testamento. A história acontece nos dias difíceis de juízes que foram corrompidos, por causa do seu declínio espiritual, moral e social. Em meio a uma sociedade corrupta, vemos pessoas simples como ela tentando honestamente amar a Deus. O livro traz teologicamente um retrato de Boaz que prefigura Cristo, o qual, vindo em forma humana, tornou-se nosso parente e daí nos qualificou como nosso Redentor. E aqui também no livro, eu fiz um breve comentário, no livro de Esther, vemos um plano para exterminar o povo judeu. O livro é um exemplo claro da doutrina da providência. Deus, apesar de escondido de nossa visão, trabalha através das circunstâncias e escolhas humanas para realizar seus próprios desígnios. Esther nos ensina a ver o Deus invisível,
revelado no fluir dos acontecimentos pessoais e mundiais, e a louvá-lo por seu contínuo cuidado. Então assim nós definimos as duas histórias. Vamos aqui para a introdução. Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres, os únicos. A primeira ocorrida em Moabe, no período dos Juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. Então a primeira acontece em Moabe. Por que Moabe? Porque houve um período de fome em Israel, forçando a família de Elimeleque, né, a fazer o quê? A fazer uma emigração para a terra de Moabe, que fica a sudeste da Palestina. Essa data que o autor colocou aqui, eu achei interessante porque se você associar 1375 a 1050 a.C., que é o período onde ocorre a história de Ruth, nós temos aqui um período de 325 anos de período dos juízes. O nascimento de Davi, porque você vai ver que Ruth é bisavó de Davi, Davi nasce no ano 1040 a.C. Então é só você encaixar 10 anos antes de acabar o período dos juízes. E morre, né, na verdade, ele vai falecer em 970 a.C., dando lugar aí ao seu filho Salomão, entendendo que o reino de Israel e Judá vai se dividir no ano 940 a.C., reino de Israel, né, que no caso seria a capital Samaria, e que seria o norte, né, e o sul, que é, no caso, a Judá, que a sua capital é Jerusalém. Então vamos lá. Aí depois a segunda questão, a segunda história acontece na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, né? Então você vai ver que a história de Esther acontece nesse ambiente, ao qual o fim aí já está, aliás, a segunda na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, que é 483 a 473. Então é num banquete que Esther se torna rainha no 7º ano do reinado de Assuero, né, que é Xerxes, né? Isso se dá no ano 479 a.C. A deposição da rainha Vasti acontece 4 anos antes, ou seja, 4 anos depois é que se escolheu a rainha Esther, dentre muitas mulheres jovens, virgens e bonitas que existiam na terra de Israel. Então isso aconteceu, a deposição da rainha Vasti, no ano 483 a.C., e em 479 a.C. houve aí, no 7º ano do reinado de Assuero, a consagração da rainha, a Esther, como rainha, né? E você vê que nesse intervalo do ano 483 a 479, que dá um período aí de 4 anos, o que aconteceu nesse período? No intervalo entre Vasti e Esther, Assuero, que é chamado de Xerxes, né, fez sua mal-sucedida campanha ou expedição à Grécia e foi derrotado em Salamina no ano 480 a.C. Então, um ano antes, ele volta derrotado da Grécia e acontece logo em seguida, no ano seguinte, a escolha da rainha. Então veio a rainha Esther num momento muito difícil, de tristeza do rei, mas que trouxe grande alegria, né, devido às derrotas que ele teve. Então esses acontecimentos do livro, nós não vamos entrar em detalhe do livro, porque o livro ele foi escrito depois, mas os acontecimentos do livro
acontecem do ano 483 a 474 a.C., ou seja, são 9 anos de relatos do livro de Esther, tá bom? Então, guarde aí, anote aí essas referências que eu passei, depois você faz a continha e você vai ver que as datas vão se bater, tá bom? Agora nós vamos voltar. Ruth, né? Nós falamos sobre Esther, agora tópico 1, Ruth, uma mulher importante para a linhagem. Nós vamos ver aqui alguns pontos interessantes, que Ruth era descendente de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, lembra do caso? Sobrinho de Abraão, com a sua filha mais velha. Então você, quando olha para a questão de Ló, que houve todo aquele embaraço da cidade, eles tiveram que fugir, a mulher de Ló olhou para trás, e as filhas, temendo que a família se acabasse aqui, porque os maridos haviam ficado em Sodoma, você analisa que quando elas tiveram relação com o pai dentro daquela caverna, embriagando-o, você vê que a primogênita teve um filho dele que se chamava Moabe. E a mais nova teve um filho que chamou Ben-Ami, que é o pai dos filhos de Amon. Então, se chamava Amonitas e Moabitas. Todos eles se tornaram rivais de Israel quando eles saíram do Egito. Tanto é que o rei Balaque, quando você olha a história de Números 22, do 1 ao 6, você encontra Balaque, que era rei dos Moabitas, e Balaão, que era edomita, que no caso eram os descendentes de Esaú, outra grande rincha que estava acontecendo ali. E também o texto de Deuteronômio que é apresentado aqui, você vai ver que os amonitas e moabitas não estavam autorizados a participarem da congregação, no caso aqui serem líderes da nação de Israel. Então havia um conflito sociocultural religioso no meio dos moabitas, amonitas e hebreus. Aqui a idolatria e a imoralidade sexual também fizeram parte quando decidiram, lá em Números capítulo 25, induzir o povo ao erro. Já que Balaão não poderia amaldiçoar o povo, ele usou a prostituição para que, através do próprio ato do povo, Deus punisse a nação de Israel. Então você vê que, olhando a grosso modo, não teria como Ruth estar aí na descendência de Jesus. Aqui, no outro ponto, é apresentada a família belenita, que no caso aqui apresenta o pai Elimeleque, que no caso aqui ele significa Deus é rei, ou Deus é o seu rei. É apresentado também Noemi, que é a sua esposa, que significa deleite ou prazer, e também os seus filhos Malom e Quilion. Malom significando doente ou fraco, e Quilion significando definhando ou decaindo. Talvez o seu nome advém de uma fraqueza física ou um momento de sofrimento ao qual eles estavam vivendo quando nasceram, ou alguma coisa que esteja relacionada, porque o nome estava ligado intimamente aos acontecimentos do momento ou da pessoa ou da família. Então, você analisa aqui e vê também o nome de Ruth, que significa amizade, amiga, e outra personagem que aparece que é Orfa. Orfa significa pescoço ou nuca. Nos dá a ideia da sua atitude daquela pessoa que volta as costas
as coisas de Deus e prefere voltar ao seu caminho antigo, à sua idolatria e a todos os seus costumes antigos. Então, órfã significa isso. Então, você vê aqui um quadro geral da família, tá? Então, vamos lá. Então, aqui você vê que Ruth escolhe ir com a sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Lembrando que o Malom e Quilion eram maridos de Orfa e Ruth, e assim eles faleceram. É bom deixar muito especificado já no início para os alunos, porque tem alunos que não conhecem a história, tem alunos novos. Então é aquilo que eu falo, não subestime a mente dos seus alunos. Tem alunos que não conhecem, tem alunos que conhecem, tem alunos que precisam rever as histórias. Então é importante que se fale esses pontos aqui no começo, lembrando, irmãos, que não é necessário entrar basicamente nos pormenores em tudo, porque as aulas seguintes vão tratar sobre demais assuntos, tá? Então vamos lá, matrimônio e maternidade. Essa síntese bibliográfica tem o seu ápice em Belém. Por quê? Estão em Belém, a fome acontece, eles vão para as terras de Moabe. Depois, passa o tempo, eles voltam para Belém. Belém significa a casa do pão. Então, dois eventos aconteceram e foram fundamentais para o propósito de Deus, para que ele se cumprisse, né? No caso, Ruth era apegada à sua sogra Noemi e sempre disposta a obedecê-la e servir. Mediante isso, ela alcança o favor de Deus, e isso você encontra nas frases de Boaz, ao qual ele impetra uma bênção sobre a vida de Ruth. Então ela ganha o favor de Deus e ganha o favor de Boaz. Aqui nós vamos ver o casamento de Boaz, com Boaz, né, que é o segundo propósito que é nos apresentado aqui. E daí nasce Obed, que no caso significa servo. Lembra lá no início? Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. Então você tem aí uma genealogia. E no caso aqui, ela foi bisavó do rei Davi e integrante da genealogia de Jesus. Olha que interessante, que gostoso a aula. Se você está gostando, deixe seu like aí, tá bom? Isso é muito importante. Tópico 2. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Então nós saímos da história de Ruth, estamos entrando na história de Esther. Aqui o autor deixa bem claro, cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, que no caso aqui é Esther. Esther era judia, órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu. Não é tio, é primo Mardoqueu. Esther é o seu nome persa, né? No caso, ela se chamava Hadassa, que significa murta. Aí aqui tem o significado da murta. Já o nome persa Esther, né, significa estrela. Esther fazia parte da geração dos judeus nascidos no cativeiro. Mas os seus pais, pai e mãe, morreram, né, nesse período de cativeiro. Então, o fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538. Né? Vamos analisar aqui. Esther era uma mulher, uma moça jovem, bonita e virgem, que depois de 12 meses de tratamento, de beleza e treinamento, se destaca dentre muitas, e havia muitas mulheres que estavam ali. E você analisa também a questão do cativeiro ao qual
no caso Esther, vivia, ela vive pós-cativeiro, porque eles são libertos com, no caso, Ciro, né? Você analisa que o fim do cativeiro de Babilônia foi decretado por Ciro, o rei da Pérsia, no ano 538, né? Então, olha aqui que interessante. Da Babilônia para Jerusalém, nós temos aí um total de 800 quilômetros. Então, eu tenho pessoas velhas, pessoas doentes, pessoas que têm o seu comércio, pessoas que têm já as suas famílias, pessoas que já perderam as suas famílias. Então, eu tenho 4 meses de caminhada. Muita gente não quis voltar. Principalmente Mardoqueu e Esther, que ficaram em Suzã, na Babilônia. Tanto é que você encontra isso em Esdras, capítulo 1, versículo 6, que o decreto de Ciro é o seguinte, que todos os seus vizinhos os ajudarão. Está falando para os judeus, para os hebreus, trazendo-lhes os hebreus, abençoando os seus irmãos hebreus, trazendo-lhes utensílios de prata, de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Tanto é que Ciro, no caso aqui, ele entregou aos hebreus os copos que foram tomados, os utensílios que foram tomados da casa do Senhor por Nabucodonosor, que estavam em poderio de Nabucodonosor, e no caso Belsazar, né, que foi o último evento, a última história que aconteceu, ao qual ele estava usando os utensílios em uma festa pagã. Então isso tudo foi devolvido para o povo. E quem ficasse, né, na Babilônia deveria ajudar os seus irmãos com ouro, prata, bens, animais, e deixar também uma oferta para que eles usassem na reconstrução desse templo. Então, é esse ambiente que nós estamos falando aqui. É um ambiente ao qual a Esther está em uma situação muito difícil, ao qual ela vai se envolver, né, logo em seguida, numa situação muito difícil, e que o povo está ali em Suzã. E daí você tem aí o seguinte: no entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia, sob domínio persa, inclusive Mardoqueu e Esther. Vamos lá, de órfã a rainha. Suzã era a capital do novo império. Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência. Tanto é que essa reação aqui fez com que o rei decretasse um edito para todo o império, para todas as 120 e poucas províncias que existiam na época, 127 províncias, alguma coisa assim, para que a atitude de Vasti não se espalhasse por todo o império, porque diziam para o rei assim: rei, todos os nobres, todos os homens que têm as suas esposas, todos os líderes e as mulheres vendo aquilo que Vasti fez, isso servirá de exemplo para que elas cometam e façam também. Então edite uma regra, edite uma lei para que essas mulheres, para que evitem que essas mulheres não copiem e não façam aquilo que Vasti fez. Aconteceu até esse edito, né? Então, Esther se tornou rainha em seu lugar. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Então aqui, essa luta que é apresentada no texto, ela durou 24 horas. Ela envolveu as 127 províncias
que existiam e estavam sob o domínio, no caso aqui, da Pérsia, né? Então foram 24 horas. Esse dia aconteceu no dia 13 de março, ao qual os judeus deveriam se proteger. Depois daquele cenário, do primeiro e do segundo banquete, no segundo banquete, que o rei, não sabendo que Esther era judia, né, e temendo pela vida dela, porque foi um edito do próprio rei, ele autorizou que os judeus se defendessem. Então foram 24 horas de um conflito sangrento, ao qual a Bíblia diz que morreram 75 mil inimigos de Israel. Então a Bíblia fala que Israel se colocou em defesa para se defender. Quando eles foram atacados, a Bíblia diz que dos seus inimigos que o tentaram atacar, 75 mil pessoas morreram. Na cidade de Suzã, a Bíblia vai dizer que houve 300 mortes daqueles que tentaram atacar o povo judeu. E também há um pedido da rainha, que no caso já é a rainha, né, a rainha Esther, que no lugar da forca fossem também colocados os 10 filhos de Amã como consequências do ato do seu pai. Não somente Amã, mas também os seus 10 filhos. Então aqui nós temos uma interessante história. No campo ou no palácio, assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade. Aliás, segundo o comentarista Matthew Henry, quando ele vai falar, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. Eu tentei encontrar algo para passar para os irmãos, até para os irmãos já irem trabalhando esse tema da questão do nome de Deus, porque toda vez que vai falar sobre o livro de Esther, alguém vai perguntar sobre a questão do nome de Deus. Eu encontrei um comentário de uma das Bíblias aqui, a Bíblia Dake. Dos livros que eu tenho, nenhum comentou. Mas a Bíblia Dake, ela falou sobre o nome de Deus em Esther. Porque é uma incógnita, né? Então ele nos dá uma pista que precisa ser mais apurada, mais trabalhada, mais estudada, para ver se realmente há uma veracidade naquilo que eu vou falar, que é extraído da Bíblia Dake. Ele diz assim, ó, no antigo texto hebraico, havia 5 ocasiões em que o nome de Deus estava oculto, sendo abreviado. No caso aqui, se usou acrósticos. Acrósticos, por exemplo, é quando você pega uma palavra cruzada, aí você tem uma palavra central e dessa palavra central você tira várias palavras, né? Então aqui é um acróstico. O acróstico que se encontra em capítulo 1, versículo 20, onde Memucã diz, todas as mulheres darão. O segundo seria no capítulo 5, versículo 4, onde Esther diz, venha hoje com Amã. O capítulo 5, versículo 13, é Amã quem diz, tudo isso não me satisfaz. O capítulo 7, versículo 7, é o autor do próprio livro, que é desconhecido, que já o mal lhe estava determinado. E o capítulo 7, versículo 5, que diz, quem é esse e onde está esse? Os 4 primeiros que eu citei, aparece esse acróstico, que no caso aqui é o JHVH, para a nossa tradução, né? Para Jeová. Então, nesse acróstico, você tem a menção do nome Jeová
mas dentro da língua original do texto mais antigo, né? E no caso aqui nós encontramos essa palavra Jeová em forma de acróstico 4 vezes, que é nos 4 primeiros versículos que eu citei. O último, que é o capítulo 7, versículo 5, quem é esse e onde está esse, é o acróstico EHYEH, ou seja, foi usado somente aqui. E no caso aqui, você tem a tradução do eu sou o que sou, uma vez que essas letras foram usadas como acrósticos em certas declarações. E em 3 manuscritos foram escritas com letras maiores. Por isso que eles deduzem que nesses manuscritos antigos, quando você tem essas frases aparecendo no texto, você encontra essas letras com letras garrafais ou letras maiores. Então, é algo que precisa ser estudado mais, entendido e compreendido melhor, para que nós possamos ter a certeza de que esse nome poderia estar oculto, mas de forma acróstica. Ou não, talvez é só uma elaboração humana tentando associar números e letras. Então fica aí a dica para os irmãos estarem procurando e analisando aí essa questão, tá bom? O tópico de número 3, mulheres de Deus como protagonistas da história. É o último tópico. E aqui é interessante que nós vamos ver o protagonismo feminino. Então a liderança masculina instituída por Deus, ela foi importante, mas ela não anula o propósito divino com a mulher. A mulher é protagonista também da sua história ou da história do mundo. Nós não estamos aqui apoiando o feminismo ou apoiando o machismo. Pelo contrário, Deus, na sua soberania, na sua capacidade, na sua ousadia, ele usa homens e mulheres. E se for o caso, ele usa também até animais. Por quê? Porque ele faz tudo para que se cumpra a sua vontade e o seu desejo. Aqui no subtópico 2, cumprindo os papéis, Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. E aqui nós vamos ver que Ruth, ela não ganha elogios somente de Noemi, mas também ela recebe testemunho da cidade. Ela recebe testemunho de Noemi, da cidade, concernente à sua vida casta, né? O subtópico de número 3, educação familiar, não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez, né, ser rainha, mas também sua humilde e seu bom comportamento no palácio. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. Então aqui o autor coloca 2 ambientes ao qual ela se destaca, tanto na sua casa com seu primo Mardoqueu, que cuida dela desde a tenra infância, e aqui também no palácio, quando ela está lá. Então, Esther, quando ela está no palácio, ela alcança graça perante os olhos daqueles que o veem. Amém, meus irmãos? Então, aqui nós ficamos com esse resumo dessa aula, uma aula muito importante, prazerosa, muito gostosa de ouvir. Igual eu disse, não precisa se adentrar muito nos detalhes, porque eles serão trabalhados na próxima lição, mas traga para os seus alunos uma visão geral desse contexto. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.